da sala, porque no Hangout a gente não conseguia gravar a tela, tá? Beleza. Então a gente mudou de última hora. Como você pode ver, o Matheus Naloni acabou de acordar, a cara dele. Eu não. Já desde as 7 horas da manhã. Hoje é sabadão, hoje pode, né? Sem estresse, sem estresse. Então a Sem gente vai estresse. só você conhecer a molecada antes, tá? Antes de a gente começar a gravar. Só vou passar mais ou menos um double check aqui nas perguntas, porque eles já sabem mais ou menos o que cada um vai falar. Então, as primeiras perguntas quem vai fazer sou eu. A 3 e 4, quem que vai fazer? Sou eu. 3 e 4 sou eu. Rodrigão, tá. A 5 e 6. É o Naloni. Naloni. Oi. Danone. 7 e 8, quem vai fazer? É o Piccoli? Eu. Tá. Beleza. A 9 e 10. É o Tele? Uhum. Tá. Demorou. E 11 e 12 vai ser o Dé. Daí a gente faz a finalização. Beleza? Bora. E aí, Fabião, como é que estão as coisas? Tranquilo? Tudo bem, cara. Tá dando certo as aulas online, hein? Tá, cara. Tá. Começamos quarta-feira. Foi mais um acolhimento, né, com o pessoal, né? Não dei aula para todas as turmas ainda, né? Que falta segunda e terça. Mas foi, cara. É novo para todo mundo, né, Kim? Temos que adaptar, temos que fazer acontecer desse jeito agora, porque o mais complicado agora, eu acho, é falta de perspectiva, né, cara? Quando que nós vamos voltar? Ninguém tem essa resposta, né, cara? É difícil, então a gente vai ter que fazer acontecer desse jeito, não tem conversa, tem que fazer. Tem que se virar nos 30 agora. Vambora. Tem que ser assim. Beleza. Então vamos começar aqui. Vou abrir o chat das perguntas aqui. Saúde. Então, vamos lá. Começar a gravação depois disso aí já. Você já tá com a tela gravada aí? Tá começando, tá tudo certo, Piccoli? Já tô gravando. Tá mostrando que tá gravando já. Fechou. Vou deixar a tela aqui do meu celular também, a única pessoa que tá falando, pra gente gravar a tela do celular junto. Tá mostrando que tá tendo o record. Beleza. Só um segundo. Beleza, já estamos aqui. Já tenho um panorama das perguntas aqui, tudo certinho. Podemos começar? Bora. Vai ser mais... Vamos lidar bem descontraído, tá? Com a entrevista. A gente não tem muita dinâmica relacionada a essas videoconferências ainda, tá? Então vamos fazer uma coisa mais tranquila, sem muito estresse. Fabião, a gente não sabe do seu tempo também, então a gente estava bem preocupado em relação ao seu tempo. Vambora. Tava preparado, deixei organizado aí para a gente conversar. Fechou. Então, vamos lá. Então, primeiramente, gostaria de agradecer o Fábio, que ele é um ex-atleta de voleibol, que ele jogou na Europa, tudo. Gostaria de agradecer a presença de todos, dos integrantes do nosso grupo. Valeu, Fabião. Ninguém melhor do que você para se apresentar, falar um pouco mais sobre você para a gente, tá? Então, a gente vai começar falando algumas coisas sobre o voleibol. Eu queria saber quem é você, da onde você veio, como você foi descoberto, tá? Alguns clubes que você já passou. Beleza, vamos lá. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês sobre voleibol, né? Quem é um amigo, foi meu aluno desde dos primeiros anos que eu entrei no colégio e, bom, a gente tem uma amizade longa aí, então é um prazer conversar com vocês e ajudar da forma que eu consegui aí. Obrigado pela oportunidade.
Bom, primeira parte, o voleibol apareceu na minha vida. Bom, vou me apresentar primeiro antes de falar do voleibol. Eu fui atleta profissional por 14 anos, né? Eu vivi de voleibol. Comecei minha vida dentro do voleibol em 96 profissionalmente, então faz bastante tempo. Hoje eu tenho 40 anos. Nasci aqui em Jundiaí, saí de Jundiaí com 16 anos, voltei só com 29, que foi meu último ano de profissional. Me formei em Educação Física enquanto atleta, estudei em várias universidades pelo país, né, e não consegui estudar fora do país os 2 anos que eu fiquei na Europa, mas me formei atleta ainda. Falando um pouquinho, bom, sou casado, tenho 2 filhos, o Bento e a Isis, 4 anos, 1 aninho. Tá complicado nessa quarentena porque a criatividade tem que ser grande aqui para segurar o ímpeto, né? A molecada tá no gás físico, tudo. Bom, a gente tenta fazer o possível aqui, mas tá tudo bem, graças a Deus. Bom, falando um pouquinho de voleibol, eu comecei a jogar voleibol na escola, né? Acho que todo mundo começa na escola, por isso que eu valorizo bastante, não por ser só a minha carreira, né, a carreira que eu segui, eu valorizo muito os professores de educação física, porque, cara, não vai ter um atleta profissional, alguém que se destaque ou alguém que busque alguma coisa, não precisa nem ser profissional, e que leve a carreira, mesmo que universitária, mesmo que de forma amadora, mas não vai ter um atleta, uma pessoa que se destaque em alguma coisa que não tenha sido motivado pelo profissional de educação física dentro da escola. Então, por isso que eu valorizo demais a minha profissão, valorizo demais o que o professor de educação física faz. Então, vocês podem ter certeza que todos os atletas perguntados a respeito, um professor, uma pessoa que foi marcante para eles foi o professor de educação física. Na minha parte também foi o professor de educação física, que me levou para o voleibol. Eu tinha a influência gigante dos meus pais. Meus pais são professores de educação física também. Meu pai foi ex-atleta profissional de voleibol também. Então eu já tinha essa carga dentro de casa, gigantesca. Eu comecei, ao invés de chutar a bola, eu comecei a jogar a bola para cima com a mão. O que todo mundo começa com o pé, eu comecei com a mão. E bexiga, e bolinha, e toque por cima. Se vocês conhecerem meu filhinho, o Bentinho, mesma coisa. Com o pé tem dificuldade, mas 4 aninhos, toque, manchete, já faz cortada, faz bloqueio, sabe fazer tudo do voleibol. Assiste voleibol comigo. Então é meio que no sangue também, começa aqui em casa, né? E o professor de educação física me levou para o mini voleibol na escola, né? E, cara, a partir daí eu lembro claramente na minha cabeça aqui, que eu tinha 9 ou 10 anos, mais ou menos, e a professora pediu para fazer uma redação. O que você vai ser quando crescer, sabe? Tipo um esquema desse. Pô, eu escrevi, cara, eu vou ser atleta profissional de voleibol, com 9, 10 anos, né? A gente não sabe de nada, você não sabe o que vai acontecer com... Mas é impressionante como eu tinha isso na minha cabeça, cara. E eu comecei a disputar as competições aqui por Jundiaí, né? Joguei na Esportiva, né? Que vocês não vão conhecer aqui. Jundiaí é um clube de Jundiaí que não existe mais, infelizmente. Era um celeiro de esportistas. E aos 16 anos eu fui convocado para a seleção, jogando por Jundiaí, cara. Assim, é meio complicado isso acontecer, né? Eu disputei meu primeiro campeonato paulista com 16 anos, aqui por Jundiaí. A gente foi para os playoffs, né? Time de escola, cara. Mais ou menos a gente pegar... Eu tenho uma equipe de vôlei no Colégio C, mais ou menos acontecer de pegar essa molecada, começar a treinar 3, 4 vezes na semana, a gente meter as caras e ir para cima e querer disputar um campeonato mais forte. E chegou lá, a gente fez playoff, ficou vice-campeão paulista do interior, depois a gente foi para o campeonato estadual. Aí você jogava com as base da seleção brasileira, né? Era assim, a Suzano, Banespa, vocês não pegaram essa fase, mas tinha o Palmeiras, tinha
o Banespa, que era o time mais forte, Suzano, que era a base da seleção brasileira infanto, juvenil e juvenil. E a gente foi jogar com esses caras, com o Pinheiros, que é o Clube Pinheiros que tem até hoje. A gente foi lá e ficou entre os 4, né, do estado. E aí, 10 dias depois de acabar o campeonato, saiu a convocação para a seleção. E tinha dois atletas do nosso time foram convocados, cara. Então foi assim, nunca tinha acontecido isso aqui em Jundiaí com algum time daqui de Jundiaí, foi a primeira vez. E a partir disso, dessa convocação, a gente ficou um mês em São Paulo, em Ibirapuera, treinando para disputar o Campeonato Brasileiro. E aí 10 dias depois, eu recebi uma ligação. Tinha um time muito forte em Campinas, que chamava Olímpicos Telesp, bem antigo, de 96, 97, isso é 96 para 97. E o técnico me ligando, ó, a gente vai iniciar um trabalho aqui, eu gostaria que você fizesse parte do nosso time juvenil. Eu falei, nossa senhora, não esperava, né? A gente joga no interior, né? Não está acostumado com essas coisas. Era um time gigante. Só para vocês terem uma ideia, se vocês acompanham um pouquinho de vôlei, acho que sim. Na equipe de adulta desse time aí, tinha o Maurício, tinha o Naubert, tinha o Giba, tinha o Carlão, tinha o Milikovic, que não é da época de vocês, tinha o Ive, que era todo seleção americana, seleção argentina, base da seleção brasileira. E a gente eu fiz parte do time juvenil dessa galera. Aí, a partir disso, moçada, 16 para 17 anos, eu não parei mais. Aí eu abracei a vida de atleta, terminei o 3º colegial, entrei na faculdade, treinando 2, 3 vezes no dia. Era um absurdo quanto a gente treinava na época. Hoje diminuiu um pouquinho isso. Bem nessa época, 99, 2000, em 2001, Bernardinho assumiu a seleção masculina. E ele veio com uma ideia de treinamento, ele saiu da feminina e veio para a masculina. Ele veio com uma ideia de treinamento de arrancar o couro. Então, galera, a gente treinava 6 horas por dia. A seleção brasileira treinava 6 horas por dia e começou a se destacar. Começou a ganhar todos os títulos quando ele entrou. E daí o Brasil assumiu isso. Os técnicos brasileiros assumiram isso como, é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que arrancar o couro. Porque antes a gente treinava uma vez por dia. 2 horas e meia por dia, num período só. Era tarde, das 5 às 7h30, mais ou menos. E quando o Bernardo entrou na seleção brasileira, ele veio com essa aqui, cara, quem é atleta profissional vai ter que ser profissional mesmo. Então vai se dedicar o dia inteiro, vai dormir direito, vai comer direito. Então ele trouxe uma estrutura que já era normal fora do Brasil para o brasileiro, né? E foi uma adaptação, uma transição, porque foi um choque, né? A gente começou a treinar muito, 3 horas de manhã e 3 horas à tarde. Começou realmente a viver como atleta profissional. Valorizar isso e tudo mais. E a partir disso, eu não parei, né? Eu joguei em Campinas 3 anos com esse time, depois eu fui para São Caetano, que era um time muito forte, joguei 2 anos, fui para Araraquara, todos eles jogando Campeonato Paulista e Superliga de voleibol. Então, todas essas equipes eu participei de Campeonato Paulista e Brasileiro. Fui jogar em Florianópolis. Aí, Fabiano, desculpe interromper um pouco só. Ver. Vamos estabelecer só uma coisa seguinte. Tenta fechar esse ciclo brasileiro para daí a gente entrar no ciclo europeu também, para ficar mais pautado. Eu vou fechar as equipes brasileiras e depois a gente para. Fechou, porque daí também os meninos precisam fazer umas perguntas também. Não, a gente já falou bastante. Não, foi mal. E é uma puta vai me cortando aí, cara. Tamo tranquilo. Por mim podia continuar, tá dando uma aula aqui, parceiro. Muito massa. Tava bom. Bom, vamos aí. Vocês eu tava viajando porque eu viajo no vôlei aqui, cara. Tava viajando também aqui na história. Manda bala. Vambora, então vambora. Aí eu joguei no Brasil até 2005, onde eu joguei no Rio Grande do Sul, numa equipe de Caxias, que daí eu tinha um empresário na época que ele veio conversar comigo. Ele, Fabinho, o que você está pensando, cara? Falou, cara, eu tava com 25 para 26 anos, 2005, 2006. Ele falou, cara, eu tô começando a sentir meu corpo, cara, com 25 anos. De
treino de pancada, parte óssea, parte muscular, né? Comecei a me tratar, comecei a fortalecer meu corpo, e a gente trabalhava muito, muito impacto. Daí ele falou, Fabinho, tem uma oportunidade grande de você ir para a Europa, né? Então, vamos conversar sobre isso. Eu aguardo a pergunta do próximo colega aí. Manda. Então vamos lá. Só para continuar, né? Você já passou os clubes que você passou aqui no Brasil. Então, assim que você entrou na Europa, você acabou entrando na Europa com 25 para 26 anos mesmo, foi mais ou menos nessa época de 2005, 2006. E você acabou indo sozinho para lá, você foi sozinho. E qual clube de entrada? Se teve um só que tentou contratar você de primeira? Quanto tempo você ficou nesse primeiro clube? Se foi mais que um? Manda pra Vamos gente lá. o que passou na Europa lá. Vamos E lá. até quando você ficou lá? Eu encerrei minha carreira na Europa, né? Conscientemente, né? Eu já estava bem desgastado. Então, 2005 para 2006, meu empresário perguntou o que eu gostaria de fazer, né? Ele colocou alguns países para sair, e eu tive proposta da Rússia, proposta de um time bem forte na Rússia, eu tive proposta de times em Portugal, na Espanha, para disputar campeonato europeu, para disputar Champions League, que era na época, né, que é o campeonato europeu. E aí o que aconteceu, Kim e amigos aí? Um técnico que estava trabalhando em Portugal, Marquinhos, que ele foi técnico da Marquinhos Queiroga, ele era técnico da seleção brasileira juvenil feminina. Ele recebeu uma proposta nesse mesmo ano de ir para Portugal num clube que chama Vitória de Guimarães. É um clube muito forte, um clube de massa lá em Portugal. Quem acompanha futebol, acho que vocês conhecem um pouquinho de futebol, vocês acompanham aí o Campeonato Português. O Vitória de Guimarães é um time bem forte, bem conhecido lá, não no nível de Sporting, Benfica e Porto, mas logo abaixo deles, cara. Tá brigando com os times grandes lá. De clube muito forte, torcida muito forte, fanática, viciada. Eles acompanham tudo, e normalmente lá na Europa a gente tem o clube tem todas as modalidades esportivas jogando no profissional, né? Jogando Liga 1 e jogando Campeonato Europeu. E daí esse Marcos Queiroga me ligou e ele falou: Fabinho, acompanha o seu trabalho aí no Brasil, tô vindo para Portugal agora, técnico brasileiro, acostumado com os nossos tipos de treino, hábitos aqui do Brasil. Cara, vem para cá. Fizeram uma proposta bem legal para mim. E legal na Europa que você não tem nenhum gasto, né? Diferente aqui do Brasil, que você tem um salário bom, só que você tem que alugar casa, levar seu carro para onde você for, pagar comida, pagar tudo. Lá na Europa a gente não tem nenhum gasto, inclusive de carro. Então eles dão um carro para gente, eles dão uma casa para a gente almoça em restaurantes e janta em restaurantes que normalmente são patrocinadores ou ajudam o clube, são parceiros do clube. Todos os atletas do clube almoçam, jantam nos restaurantes que são parceiros. Então, é mais ou menos assim. Então, no final das contas, o salário que a gente ganha é só pra gente. A gente faz da forma que a gente é. Tanto que eu fiquei no Brasil, só um parênteses rápido, eu fiquei no Brasil jogando por 10 anos e nesse esquema aí de gastando e indo e voltando, levando o carro. Eu joguei 2 anos e meio na Europa, eu comprei minha casa, né? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil eu não consegui fazer isso em 10, lá na Europa em 2 anos e meio eu comprei minha casa, exatamente por essas facilidades. Isso vale muito a pena, né? Então, eles pagam um salário para vocês, né? Que é um montante, você define como você quer receber esse montante. E daí em 2 anos eu comprei minha casa, que é difícil mesmo, cara. Vamos ver daqui a pouco, a hora que vocês entrarem no esquema aí, que a casa realmente é um sonho para gente, né? E daí eu fui para a Europa, né, jogamos o campeonato, fiquei vice-campeão português, né? Perdemos para o Benfica numa final, melhor de 3. Tenho esse jogo, se eu não me engano, no YouTube aí depois. É que a imagem não é muito boa, que é deles, né? Se colocar meu nome aí, tem Guimarães e Benfica no YouTube, mas não tá uma imagem muito adequada, não. E daí a gente foi vice-campeão português, cara, o que deu a vaga pra gente jogar a Champions League.
Daí voltamos para o Brasil, voltei para o Brasil. Isso aí, que ano que foi, Fabião? Que ano que foi que 2006, mais ou menos. 2006, 2007, Kim, porque lá eles fazem a liga igual do futebol, né? Eles passam, 6 e 7. Então, dia 2006 eu fui para Portugal, fiquei até 2007. Voltei para o Brasil. Você fala em adaptação, a adaptação foi super boa. Eles tratam muito bem o estrangeiro lá. A gente vem com outro naipe, né, Kim? Quando eles vêm atrás da gente, cara, eles respeitam demais. Normalmente tem um preconceito dentro do português com o brasileiro, sim. Eles têm uma conotação ruim com a gente, uma ideia ruim de brasileiro, mas quando você fala de esporte, não é assim, cara. A gente foi muito bem tratado. A minha esposa foi para lá também, ficou comigo lá, porque não era minha esposa, era minha namorada na época. Assim, um tratamento VIP, com carinho, com respeito. Eles respeitam demais o que a gente faz, cara. Tanto que, assim, normalmente os estrangeiros vão para lá ganhando mais que os portugueses, né? Que o pessoal que joga lá. Então, eles têm um cuidado, um carinho diferenciado com a gente, sim, tratam muito bem. Então, eu não tive nenhum problema em Portugal. Aliás, pelo contrário, foi um absurdo o tratamento que a gente teve lá. Eu tinha assinado 1 ano de contrato com possibilidade para 2. Voltei de férias para o Brasil. Aí eu recebi uma ligação do presidente do Vigo, de Celta, da Espanha. Da Espanha, né? Da Espanha. Quando eu voltei para o Brasil, que foi bem rápido, 1 semana depois, eu recebi uma ligação do presidente do clube e falando, eu quero fazer um contrato com você de 2 anos, 2 temporadas, né? E eu quero que você venha aqui para a Espanha. A gente tem um time bem forte aqui, tem vários jogadores da seleção espanhola, o levantador era da seleção espanhola, o central também. A Espanha tinha acabado de ser campeã da Europa aqui, então eles estavam querendo botar uma grana, sabe, fazer uma liga forte, que normalmente a liga espanhola não era muito forte. E daí esse ano aí desses 7, 8, eles foram campeões da Europa. Então foi um boom no voleibol lá. Eles começaram a investir. E daí eu falei, cara, eu tava cansado já tava, minha esposa, minha namorada na época falou, não aguento mais essa distância. Daí eu falei assim, eu vou mais esse ano, eu assinei por 2 anos, né? Eu vou mais esse ano, a gente vê como é que vai ser e daí depois a gente conversa a respeito do que vai ser para frente. Fui para Espanha, fui para Vigo, conheci um país maravilhoso, Espanha é maravilhosa, conheci a Espanha inteira, viajamos a Espanha inteira, fomos para a França disputar alguns torneios. Fomos vice-campeões espanhóis esse ano, fazia muito tempo que Vigo não entrava entre os 4. Fomos vice-campeões espanhóis também, fomos disputar o quarto na Copa do Rei. Assim, foi uma experiência absurda também. Não tive nenhum problema também de adaptação, nem de língua, né? Eu falava muito bem o inglês, consegui me comunicar, né? Tinham 2 dominicanos no time que falavam inglês, então eu me comunicava muito bem com eles, que eram da seleção dominicana de voleibol, foram disputar os Jogos Olímpicos do próximo. E assim, cara, foi muito tranquilo, foi muito legal, uma experiência absurda de vida, cara. Que massa, Fabião. Puta, que louco, que da hora toda essa trajetória. Então, só antes de continuar, tá, para o Rodrigão passar, eu ia pedir para que todos os outros participantes só clica no microfonezinho aqui embaixo ou aqui em cima para mutar enquanto você não fala, beleza? Só para não ter áudio externo dos microfones alheios enquanto isso, só, tá? Agora, então você passou por 2 times na Europa, tá? Então foi Vitória de Guimarães e o Celta na Espanha, certo? Vigo. Beleza, Era Vigo, Vigo. Carpim, né? Mas pode pôr Vigo, Celta, Vigo, não tem problema. Tranquilo, massa. Então agora quem vai continuar, o Rodrigão tem umas 2 perguntas para você também. Fechou. Beleza? Espero que eu tenha respondido, né? Não sei se... Não, tá ótimo, legal, tá? legal. Vamos se quiser tentar ser um pouco mais dinâmico e certeiro nas perguntas, Bora. porque eu acho que já tem algumas perguntas que já foram até respondidas já. Não, vamos embora, a gente responde de novo, vamos embora. Tranquilo. É o que eu ia falar agora, que você já comentou sobre as participações aí, os campeonatos que você participou. E então, só para recapitular que você já acabou falando,
Mas uma das perguntas seriam quais são as competições, né, que você participou aí, tanto nacional quanto internacional, e quais foram as dificuldades que você teve no início da sua carreira, quando você começou até o final dela aí. Dá uma aula pra gente aí, dá um... Valeu, Rodrigão. Obrigado aí, velho. Valeu. Cara, assim, eu me considero um cara de muita sorte, cara. É difícil falar. Acho que as maiores dificuldades da minha vida foram as lesões, cara. Eu tive muitas lesões no voleibol. O voleibol é um esporte que machuca muito o corpo, né? Eu não tive, falar para você, nossa, eu comecei assim, cara, não, meu, assim, foi tudo, parece que foi um livro, assim, cara, que com uma história muito feliz, cara, do início ao fim, meu. É, não tive grandes dramas durante, os dramas realmente foram as minhas lesões, tive várias lesões de pé, tenho 3 hérnias de disco, desde os 21 anos de tanto treino. Você machuca muito o corpo de atleta tem prazo de validade, né, cara? O corpo não foi feito para ser machucado assim, igual a gente machuca o esporte, ele vai totalmente do lado oposto à qualidade de vida, né? O esporte profissional, tô falando, tá, gente? Ele machuca demais, ele busca o limite o tempo todo, articular, muscular. Aqui é complicado, né? Porque a minha trajetória, apesar de eu ter meus pais junto comigo a vida inteira dentro do Brasil, ter jogado em vários lugares no Brasil e fora, mas a vida é muito solitária, né, meu? A gente acaba ficando um pouco alheio às coisas, de tanto treino. A gente treinava e descansava, treinava, comia e descansava, cara. E hotel, e é uma vida um pouquinho nesse aspecto aí. O jogador, o atleta profissional não se prepara muito para o depois, né, cara? Eu tive muita sorte de ter meus pais comigo, de ter minha esposa comigo, né, me ajudando em todos os anos de minha vida. Meu pai fala uma coisa para mim, cara, você vai jogar, você vai fazer o que você quiser da sua vida, só que você nunca vai deixar de estudar, cara, sabe? Isso aí eu tomei para mim, eu vou passar isso pro meu filho também, cara, porque eu terminei minha carreira, Rodrigão, formado, cara, pronto para trabalhar, cara, sabe? Apesar de não ter tido experiência ainda com educação física propriamente dita escolar, mas assim, eu não tive grandes dificuldades na minha vida. Eu tive um cara de muita sorte, muitas bênçãos, cara. É, Comecei em Jundiaí pequenininho e tudo mais, de repente tem uma convocação, a partir da convocação eu não paro mais, cara. Sabe, cara? Foi Brasil 10 anos, depois 2 anos e meio de Europa, eu não parei mais, cara. Com o voleibol enriqueceu muito minha vida. Conheci muita gente, todos os caras que vocês conhecem do voleibol, joguei junto ou contra. É, os grandes jogadores do país aí, sempre disputei competições de alto nível, né? A Superliga Brasileira aqui, que é um dos campeonatos mais fortes do mundo, e na Europa também, cara. Então, pouquíssimas, tive muita sorte, cara. As dificuldades, os dramas da minha vida foram as lesões, cara. Espero que tenha respondido aí. Ah, pô, perfeitamente. Obrigado. Bom, valeu, Fabião. Então, mais essas duas perguntas aí relacionadas ao Super. Você falou que você jogou a Superliga, então, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E na Europa, qual foi a sua maior competição mesmo? Como Nós, foi a Champions League? nós disputamos, nós classificamos para a Champions League, aí eu saí, eu fui para a Espanha, né? Eu não cheguei a jogar sim. o Campeonato Europeu, né? Eu joguei o Campeonato Português e a Copa de Portugal, fui vice-campeão nas duas, e joguei o Campeonato Espanhol, a Liga Espanhola, e a Copa do Rei. Fiquei vice-campeão da Liga Espanhola e fiquei quarto na Copa do Rei. Copa do Rei, que é tipo a Copa do Brasil, aqui no Brasil. Você pega times do país inteiro, eles vão se pegando, até chegar os 8 melhores, entendeu? Aí chegou, aí nós ficamos em quarto lugar, ficamos 10 dias em Sevilha disputando a Copa do Rei. Legal, legal. Então vamos continuar. Valeu, Rodrigão, pela pergunta. Tá? A partir de agora, quem vai continuar acho que é o Matheus Naloni, tá certo? Naloni tá aí já? Naloni tá aí já? Beleza? Vamos lá. Pode mandar as perguntas já. Então, Fábio, você falou que você teve muitas motivações, que seus pais te ajudaram, o seu professor. Mas qual foi a sua maior motivação no início da sua carreira?
Cara, eu era doente por isso, cara. Era viciado em voleibol. Assim, quando você tá na escola, você começa a se destacar, né, cara? A gente sabe como que é, né? Só que daí você vai pro tamanho de escola, ele é isso aqui, né? Então você pode ser o cara da sua escola, só que quando você passa dessa fase de escolar para você entrar por exemplo, num time da cidade, é uma outra realidade. E daí eu entrei nesse time, saí da escola, falei, pô, galera, Fabião, você joga direitinho, cara, por que você não tenta o time aí e tal, da escola, do município, da cidade? Eu fui lá e fui lá, e fiz parte. Pô, Fabião, você está se destacando aqui, pô, competição que nós jogamos, de uma competição que nós jogamos aqui, que era a Copa de Campinas, né, por Jundiaí. Eu lembro que eu tenho até jornal, essas coisas. Eu ganhei todos os troféus, cara, de fundamento, cara. Então, melhor saque, melhor ataque, melhor recepção. Só não ganhei de melhor levantamento porque eu não era levantador. Ganhei o MVP do campeonato. Cara, e daí, de repente, foi assim, eu vivendo com a molecada do time, né, cara? E daí, de repente, pô, vamos para outro time, um time melhor aqui de Jundiaí, que era na Esportiva. E, cara, a minha motivação, cara, eu, eu era muito forte nessa parte aí, meu. Eu pensei, eu vou ser jogador, cara, e eu tive todo o suporte familiar e dos meus amigos, dos meus colegas. Mas a minha motivação era interna, cara. Eu queria ser atleta, velho. Eu busquei isso aí porque, obviamente, eu vi que eu tinha condição, né? E recebi o feedback do meu pai também, que meu pai foi atleta também profissional, cara. Então, o que vai acontecer com meu filho, cara. Eu sou professor hoje, eu trabalho com voleibol, tenho uma escolinha de vôlei também, trabalho no Colégio Ser, tenho uma escolinha de vôlei fora. Meu filho vai seguir os passos dele, cara. E eu vou estar do lado dele para aconselhá-lo, porque é uma vida difícil, é pesada, você perde muita coisa. O Rodrigão, eu acabei nem falando para ele, cara, mas assim, fui perdendo avó, tio, tia, e longe de casa, aniversário dos meus familiares e festa, não sei o quê, e eu longe, cara, concentrado. Isso aí também foi uma coisa ruim, mas a minha motivação era interna. Porque eu era muito forte de cabeça, eu botava muita fé em mim, tive o suporte total dos meus pais, vai firme, vai lá, só não deixa de estudar, cara. A gente vai estar do seu lado para tudo, só que você não vai deixar de estudar, porque depois que parar, meu pai tinha experiência, né, também, depois que parar você vai decidir o que você quer da sua vida. Então a minha motivação foi interna e vendo o que estava acontecendo, né? Matheus, todo mundo falava, eu sentia, então eu fui indo, fui subindo até chegar num time profissional, até chegar à seleção e assim por aí, assim por diante. Perfeito. E em relação aos treinamentos, qual você considera a sua maior dificuldade? Saque, cortada, bloqueio? Você comentou da levantada. Minha posição eu sou ponteiro, né? Zona 4, você fala em nível mundial, chama-se Zona 4, que é o ponteiro, que hoje é Lucarelli, foi Murilo, Naubert, Dante, Giovanni, Tandy, Giba, então é Zona 4 que chama, sou ponteiro. As maiores características do meu jogo é a recepção, a defesa. Eu sou um cara baixo, né? Apesar de ter 1,93 m, para se jogar hoje em altíssimo nível, eu sou baixo. Eu seria líbero hoje, né? Eu seria líbero, porque só tem cavalo jogando hoje 2 metros para cima, né? A minha maior dificuldade, cara, acho que é o bloqueio. Sempre foi o bloqueio. Exatamente por não ter uma estatura, não ser tão alto para jogar voleibol, eu tinha que cuidar bastante do meu físico, cara, porque eu dependia 100% dele, cara, por não ser um atleta muito alto. Então eu sempre me condicionei muito bem fisicamente, mas bloqueio dos fundamentos era o que eu tinha mais dificuldade e é o fundamento mais difícil do voleibol, bloquear. Massa demais, Fabião. Puta, que legal toda essa trajetória e toda essa parte de dificuldades que você passou e até motivação. Ainda bem que você comentou sobre o seu pai, porque eu ia acabar perguntando também. Legal. E esse é um dado muito, muito legal, né? Que eu, como tenho mais proximidade de você, eu sei.
E, se possível, eu ia pedir para você me mandar a foto que você está fazendo, acho que o bloqueio ou o ataque, na época que você jogava na Espanha, que eu já vi. Tá. Você salta quase a perna inteira de diferença do seu parceiro. Do central, que eles acho que ia ser muito, ia agregar muito para eles. Eu acho que o fundamento que você comentou sobre a validade do corpo no nível profissional, como você disse, né, várias lesões e tudo mais, eu acho que se dá por conta também de você ter que se esforçar um pouco mais, a rédea tem que ser um pouco mais curta, né, e puxada para você conseguir ficar em destaque mesmo com esse déficit de altura. Que supostamente para um vôlei, como você disse, é uma altura relativamente baixa. Bom, então, para continuar, o Gabriel Piccoli vai mandar mais 2 perguntas aí para você, Fabião. Valeu. Primeiramente, bom dia aí, Fabião. Obrigado aí por estar velho. Show. Obrigado a vocês. Você já comentou, né, que sua posição era ponteiro, no caso. Sim. Então, eu queria saber se existe um treinamento específico para cada posição. Sim. Hoje em dia, no voleibol, o voleibol se tornou bem próximo do futebol americano, né, cara? Do basquete da NBA. Então, do futebol também. Hoje, a especificidade, ela comanda o esporte de alto nível, né? Qual que é a minha característica? Eu precisava ser um cara muito veloz, um cara muito bom de manchete, de chão, né? Então, não deixar a bola cair no chão como um líbero. E ser um cara muito veloz, explosivo, ser bem, ter a parte de potência, valência de potência, capacidade, para que eu conseguisse, por causa da minha estatura relativamente normal para baixa, conseguir me destacar, né? Então, hoje em dia, todas as posições têm treinamento diferenciado, todas, desde físico até técnico. Como seriam treinamentos específicos? Seria voltado exatamente para a sua função específica dentro da quadra. Eu sou velocista, meu trabalho é 100% em potência. Passar e sair para atacar, passar e sair para atacar. Subir para o bloqueio e sair para defender. Então, o meu trabalho, 100% de deslocamento com velocidade. Se a gente pensar que potência, velocidade e força, então a gente entende que o meu trabalho, basicamente, ano todo era em cima de trabalho de potência, tanto de membro inferior como de membro superior. Então eu só trabalhava potência. Eu ia para academia, eu fazia série diferente dos outros, mais parecida com o oposto, só que o oposto, por ser um jogador de força, o oposto é o oposto do levantador, é o cara que joga na saída. Eu sou ponteiro, tenho um oposto que joga na saída. O oposto é normalmente o cara de 2 metros, 2,5 metros, cara de força, que derruba a bola difícil. Quando quebra o passe, o levantador joga para ele e o cara derruba a bola difícil lá. Então é um cara muito forte, muito explosivo, só que era um cara mais alto. Tinha dificuldade no fundo para defender, por exemplo. Só que é um cara que tem um bloqueio muito alto, muito forte, diferente do ponteiro, que tem outras responsabilidades. Então, central ele não faz mais fundo. Hoje tem o líbero. Então, o central, ele se apega simplesmente na parte de rede e vai para o saque e sai. Aí entra o líbero com funções defensivas. Normalmente um cara de 1,90 m, super veloz, super rápido, que passa muito bem e defende muito bem. Entendeu? Então, o meu trabalho era em cima 100% de potência. Eu trabalhava sempre em cima de peso e fazendo com velocidade. Sempre. Os deslocamentos também, todos com muita velocidade. Ótimo. Obrigado, viu? Valeu. Bom, muito, muito legal toda essa parte do treinamento específico da posição. Vamos continuar agora. O Giovanni Telli vai fazer mais 2 perguntas para você e o André depois vai finalizar com mais 2 perguntas. Beleza. Beleza? Tamo aí. Manda a bola, Telli. Bom dia, Fábio, tudo bem? Bom dia. Eu queria saber qual o seu maior ídolo dentro do voleibol e se o seu condicionamento físico influenciava muito nos jogos. Meu maior ídolo dentro do voleibol, cara, é o meu pai, acho que em tudo. Meu pai foi meu mentor, meu pai foi minha base, acho que de tudo, cara. Sim. Espiritual, de cabeça, de força, de proximidade. Acho que foi meu pai, um cara que eu tenho um carinho absurdo por ele e que é para mim uma referência dentro do voleibol é o Bernardinho, né? Depois que eu saí das quadras, eu foquei em ser treinador, né?
Sou técnico formado de voleibol, fiz especialização em cima de voleibol. Minhas 2 pós-graduações foram em cima de trabalho físico e treinamento específico dentro do voleibol. O Bernardo, cara, é um cara que é um líder que eu sigo bastante os passos dele. Eu joguei com o Bruninho, né, com o filho dele, né, o que é o levantador. Legal, legal. Jogamos juntos por 2 anos. Mas é o Bernardo por tudo, cara, pela liderança que ele tem, pela importância que ele tem no voleibol do país, né, é o maior campeão de esportes coletivos do mundo, da história do esporte, né. Então é um cara que eu tenho bastante referência, eu tenho certa proximidade por causa do Bruno. Então é meu pai de vida e o Bernardo de vôlei. São as minhas referências. Entendi. Espero que tenha respondido. A segunda sim, pergunta, desculpa. É isso. Parte física, repete, por favor. Sobre se o seu condicionamento físico influenciava muito nos jogos, entendeu? Com certeza. Acho que não tem como você... Eu era muito Caxias, cara. Sempre fui muito Caxias, cara. Eu treinava muito, descansava, cuidava do meu corpo. Eu sabia que eu tinha muita dificuldade, então não era craque, né? Então eu precisava me esforçar bastante. Eu tinha esse entendimento. Tá sempre em dia, tudo mais. Eu precisava, cara. Eu trabalhava demais, meu. Eu sempre me cuidei muito, eu sempre tive lesões, mas eu sempre fui um cara que me cuidei muito, cara. Eu fui um atleta profissional mesmo, cara. De verdade, porque eu tinha muita dificuldade, então eu precisava treinar bastante. Entendi. Obrigado. Valeu, cara. Obrigado você. Valeu, Fabião. Valeu, Tele. Valeu. Agora, as 2 últimas perguntas aqui, vou deixar com o André. Ele vai finalizar com as perguntas, depois eu venho para fazer só um fechamento final. Beleza. Fábio, bom dia. Obrigado pela disponibilidade, pela atenção que está dando. Prazer. E pela aula para a gente, tá? Prazer. Eu acho que a pergunta que eu tenho aqui você meio que já abordou durante todo o bate-papo, mas durante a sua trajetória, os seus maiores desafios em questões técnicas, sociais e mentais também, que influenciam muito no jogo. Quais foram as suas maiores dificuldades nessas 3 questões? Cara, o jogo de vôlei é um jogo muito específico, cara. Eu falo para todo mundo que é o jogo que mais é parecido com o tênis, né? Porque qualquer erro seu ocasiona ponto para o adversário, né? Então, é um esporte, o voleibol é um esporte que busca a perfeição dos movimentos, do gesto técnico, né? Porque qualquer tipo de erro seu, se eu tive um erro na recepção, eu vou atrapalhar o levantamento e a armação do meu time. Se o levantador do meu time não conseguir ter um gesto técnico perfeito e colocar uma bola boa para o atacante rodar, a gente vai ter que passar a bola de graça para outro time e provavelmente vem a pancada do outro lado, né? Então o voleibol é um jogo de xadrez, é muito complexo, né? Por causa disso, o voleibol se torna um esporte que exige demais emocionalmente, cara, de você, porque você vai lá, eu saquei no fulano de tal, ele errou a recepção, um ponto para mim. O cara já, pelo amor de Deus, eu preciso botar essa bola para cima, eu preciso botar essa bola na mão, não posso tomar outro ponto. Daí eu vou em cima dele de novo, pau, bate de novo, o cara, pum, sente de novo. E daí, cara, a gente vai minando o cara, é um jogo de xadrez pesadíssimo o voleibol. Então você vai minando o cara. Se você não tiver, além da preparação técnica e física, uma parte emocional, psicológica, um suporte desse tipo também que eu acho importantíssimo. Se errou 3 bolas no voleibol, 3 pontos do adversário, sai, tchau. Levanta a plaquinha lá, o técnico pede, aperta a campainha, levanta a plaquinha, você sai. Porque é impressionante como o jogo de voleibol é emocional. Você precisa ter uma capacidade o outro lado, o copo cheio de tudo isso, eu falei o copo vazio, né? 3 pontos, você sai. Só que o voleibol te dá uma oportunidade de, na próxima bola, você refazer o erro que você teve. Também. Então esse é o copo cheio, cara. Então você recebe de novo uma oportunidade de mudar isso aí. Então você precisa, eu falo, precisa ser carga completa. Você precisa estar fisicamente muito bem, tecnicamente a gente treina demais e a parte psicológica
E a força psicológica, a força mental, ela precisa estar muito bem. Você precisa estar muito confiante, você precisa estar muito seguro. Qualquer outras dessas valências que eu falei para você, suporte técnico, físico, se você não tiver legal, cara, você vai sentir o jogo. O esporte hoje competitivo, ele é muito físico. A gente assiste, você vê o tamanho dos caras que estão jogando hoje, mesmo futebol, que você não via antes. Hoje magrinho é difícil o cara jogar, tomar pancada e não cair e levantar. O voleibol não tem jeito, cara. O voleibol é um esporte extremamente físico, cara. Grande, forte, técnico, cabeça boa, não tem jeito. E eu acho que a parte emocional é uma parte que normalmente vai com os atletas. Então, eu tinha uma capacidade muito boa emocional. Obviamente, eu tive meus tropeços durante a vida toda, lógico. Mas eu me manter nesse esporte dificílimo por 12, 13 anos profissionalmente, significa que você, acho que conseguiu cumprir um processo aí da sua vida de uma forma digna, entendeu? Espero que tenha respondido. Respondeu sim. E para finalizar, tem como você falar um pouco como que é viver do voleibol, os desafios profissionais, quem quiser ingressar na carreira, começar? Vamos lá, é difícil, cara, é difícil, você tem que abrir mão de várias coisas, a gente vê os caras de futebol falando, né, cara, bom, a gente abre mão de tanta coisa, só que o futebol, os caras dos times grandes, né, os caras ganham muito dinheiro, né, no voleibol é diferente, nós temos um salário muito bom mesmo, só que reduz o que você pensa em futebol de 20 times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, você entende que 10, 8, eles têm salários muito bons, eles ganham muito dinheiro, direito de imagem e tudo mais. O voleibol é muito reduzido, né? Você tem 12 times na Superliga de voleibol, só 12 times. Então, para você entrar numa dessa, você tem que ser um cara diferenciado, você tem que ser destacado, né? No futebol a gente aceita bastante coisa ruim, a gente vê muito cara ruim jogando, né? Às vezes o cara é fisicamente bem dotado, às vezes o cara tem um bom posicionamento, o cara não precisa ser uma sumidade na parte técnica. O voleibol não dá, cara. O voleibol você tem que ser bom. Para jogar você tem que ser bom, porque nós só temos 12 times no Brasil. 12 times jogam profissionalmente. Depois tem segunda divisão, que é quase amadora, quase. Você vive ainda de voleibol dignamente. Depois, terceira divisão, aí já é amador mesmo, né? Acesso, mas é bem amador. Então, se vive bem, quando joguei aqui no Brasil, sempre tive bons salários. Dá para você viver bem. Viver bem. Como eu disse a todos vocês já. O problema aqui nosso é que a gente tem que pagar casa, carro, comida, isso, aquilo, entendeu? Então a gente tem um gasto grande aqui também, como qualquer trabalhador, né? Você tem o seu trabalho, você tem que pagar a sua casa, diferentemente da Europa, que a gente ganhava tudo. Ganha-se muito bem aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia de cifras, o Wallace, o Bruninho voltou para o Taubaté agora, cara, assim, o salário dos caras, não vou abrir aqui, que não acho legal, mas assim, é um salário muito bom, muito bom. Coisa que dá para você viver e comprar muitas coisas e viver muito bem. Só que no voleibol é a minoria, né? Mesmo. O voleibol são os caras que estão na seleção brasileira que ganham muito dinheiro, muito dinheiro. Os outros ganham bem, mas para viver bem, não para a Europa. Como eu falei para vocês, fiquei 10 anos aqui no Brasil, fiquei 2 anos e meio na Europa, consegui comprar minha casa desses 2 anos e meio na Europa, entendeu? Isso os atletas, né? E comissão técnica? É difícil, cara, falar de esporte no Brasil, cara. Eu sinto bastante, às vezes é um tiro até no meu pé, porque eu vivo disso, sou professor de educação física, trabalho com isso. O esporte, infelizmente, no país é defasado, né? Eu falo de maneira geral, né? É defasado, tem pouco investimento. Eu acho que a gente precisaria começar tudo do zero, literalmente, onde a gente começasse trabalho de base, onde a gente começasse dentro da escola, fomentar o esporte, fomentar a educação física, entender a importância disso para o crescimento, para o desenvolvimento do ser humano.
aprende a lidar com perda, com ganho, com derrota, com frustrações. O esporte, ele é uma escola de valores, né, pra gente, né? A gente aprende bastante com o esporte, tendo os mentores capacitados. É uma escola absurda você ter educação física escolar voltada para o esporte, né? A gente tem... eu falo para todo mundo isso aí, cara. Quando a gente tem campeão olímpico aqui no Brasil, essa pessoa, esse atleta, essa atleta merecia uma estátua. Porque como é difícil ser campeão olímpico num país que joga contra o esporte, contra a educação. Então, é bem complicado eu falar disso aí, porque os técnicos, os auxiliares técnicos, preparadores físicos são subvalorizados, né? De novo, vou falar para você, o mínimo ganha muito bem. Então, você vai pegar os times de hoje do Sesc Rio, que é o Giovani, do Rubinho, que é do SESI, o Renan, que é da seleção brasileira que está em Taubaté, o argentino que está no Cruzeiro. Esses caras ganham muito dinheiro, cara. Mas assim, depois você vai saindo desse primeiro grupo aí, cara, depois você vai diminuindo bem, cara, o negócio. Então, é subvalorizado, eles trabalham muito bem, trabalham muito, mas é subvalorizado exatamente por ser uma questão cultural nossa, cara. A cultura esportiva nossa é defasada, pouco aproveitada. Eu acho que deveria ser inserido dentro das universidades, dentro das escolas. Eu entendo isso como um espelho de trabalho de base para nós. Só aí a gente vai entender a importância cultural que isso tem no crescimento do cidadão, desenvolvimento social do cidadão, para que ele entenda os valores que o esporte agrega na vida deles, dessas pessoas que têm esse acesso, mas infelizmente são poucas pessoas que têm esse acesso. Então é defasado essa parte aí. Bom, valeu, Fabião. Sensacional esses comentários relacionados a como é a parte estrutural do esporte no Brasil hoje. Só um adendo aqui, não sei se todos os outros concordam comigo, né, mas esse é o meu ponto de vista. Como você falou mesmo, é uma cultura defasada e, no meu ponto de vista, a gente dá muita importância só para o futebol. Se dá muita... Monocultura total. É uma monocultura total. Então, se a gente começar a pensar no Brasil que conseguiu ser campeão olímpico num esporte onde não se tem uma infraestrutura, desculpa, um apoio grande, não só do governo, mas da população em si. Só quer ver só quer ficar vidrado em um ponto específico. A gente pode ter um exemplo muito claro disso, onde a gente tem limitação em canais fechados do voleibol. Então, canais abertos, geralmente é só voleibol de seleção. Sim. Eu acho inadmissível uma coisa dessa. Também acho. Então, é uma estrutura muito complexa que eu acho que deveria ser estudada novamente. Se a gente pegar em comparação os Estados Unidos, por exemplo, qualquer horário, sei lá, eles têm 6 canais da ESPN. Perfeito. E vem esporte desde o college, assim, desde o high school até os profissionais. Então, eles têm muita gente, têm muito público, e é por isso que eles são uma grande potência em Jogos Olímpicos em todos os esportes, por exemplo. Sim. Eu tenho 2 perguntas para fazer, mas é só tranquila, rapidinho. Eu queria saber dos outros, o Rodrigão, o André, o Telly, o Matheus e o Piccoli, se eles têm mais alguma dúvida, se vocês querem falar mais alguma coisa. Vocês têm alguma dúvida? Posso continuar aqui, Rodrigão? Só agradecer mesmo a disponibilidade, a presença e parabenizar pela trajetória, o trabalho. Pela aula, né? Pela aula que ele deu pra gente aí hoje, que foi sensacional, cara. É uma história... Foi bom. De fato, foi muito legal mesmo. Muito obrigado, viu, Fábio? Imagina, é um prazer, cara. Prazer é meu. O Quinzão é meu amigo de mais de 10 anos aí. É um prazer falar com vocês, futuros profissionais também da área, né? Massa demais. Deus Fabião, só para encerrar, então, só para deixar claro que eu acho muito legal isso também na parte da educação física, tá? Tirando um pouco da visão do voleibol só, mas deixando um pouco em segundo plano, você falou que como você precisava fazer um trabalho de potência por conta da sua posição, né, por causa do seu posicionamento, então você não fazia só exercício dentro de quadra. Então, como um atleta profissional, vocês precisam da área até da musculação, toda essa parte de treinamento específico fora da quadra, né? Sim. Legal. Bastante, viu, Kim? Eu acho que o esporte de rendimento não existe sem musculação.
A gente fez muito trabalho. Eu fiz musculação minha vida inteira. Eu vivia dentro da academia, era viciado. Eu precisava me cuidar. Então, todos os dias eu estava dentro de uma academia. E o que foi inserido, o que ajudou bastante depois, que também a parte de, principalmente relacionada a fortalecimento global, foi a parte de a inserção do trabalho funcional dentro das equipes, Funcional. cara. Putz, isso aí ajudou absurdamente, principalmente pensando em trabalho global, fortalecimento Tá. global, né? Então, isso aí veio para agregar bastante. O mundo hoje trabalha funcional, mas não tem jeito de você ter melhora de performance sem musculação. Não tem jeito. Legal. Uma coisa que eu ia ia fazer uma pergunta para você, Fabião, também relacionado a isso, é que que é mais gritante essa divergência em, por exemplo, jogos onde você tem mais um lado do corpo. Então, por exemplo, você usufrui mais um lado do corpo, como se fosse tênis. Voleibol mesmo. Então, mas por exemplo, você é um tenista que ele é canhoto, por exemplo, ou Sim. destro. Ele tem um desenvolvimento maior do Sim. ombro, do deltoide. Sim. O vôlei é a mesma coisa? Você tem que fazer um trabalho Mesma específico coisa. para compensar o outro membro, o Mesma outro lado? coisa. Hoje em dia, Kim, todo o trabalho que a gente faz específico, a gente faz bilateral, cara. Não tem jeito, cara. A gente trabalha um lado e depois trabalha o outro, cara. Não tem jeito de ser diferente disso. Obviamente, por causa do número de repetição, por causa do trabalho excessivo em cima de um lado, que no meu caso eu sou destro, eu tenho a parte do hemisfério do meu corpo, da parte direita, é muito mais desenvolvido do que a parte esquerda, mesmo trabalhando bilateralmente, com a mesma carga, só que a gente divide realmente. Todo o trabalho que é possível fazer de forma unilateral, trabalhar primeiro direito, depois o esquerdo, hoje em todos os esportes é feito dessa maneira, para que você realmente aguente a mesma carga dos dois lados, né? Legal. Beleza. E para finalizar, que a gente já está batendo 1 hora já de conversa, né, do nosso bate-papo, para a molecada hoje em dia que queria começar, que tem essa vontade de começar a ingressar no voleibol ou até em outro esporte que não seja o futebol, que eu acho que hoje em dia deu uma diminuída em relação ao como era no passado, que a molecada ficava jogando bola na rua. Hoje em dia tem um ponto de vista, acho que no meu ponto de vista já tem uma visibilidade maior. Por mais que eu ainda ache que seja muito pequena e tem uma defasagem muito grande, tem um gap muito grande de diferença entre os esportes, né? O que você acha que a molecada poderia começar? Como é que ela ingressaria? Com quantos anos você acha que já seria legal ela começar a fazer uma aula de vôlei? E como seria mais ou menos um passo a passo, mas bem simples? Com quantos anos? Se ela vai para uma escolinha? Eu acho que tudo começa dentro da nossa casa, né, Kim? Com o estímulo dos pais, de brincadeira, de jogos, de coisas lúdicas, né? Tudo a gente, até 10 anos, eu não tenho, eu não trabalho nada que não seja lúdico. Precisa ser gostoso, precisa ser prazeroso. Quando a criança volta sorrindo para casa, falando que a aula foi gostosa, isso aí para nós é o maior presente, né? Então, a partir dos 10 anos, Kim, eu falaria para você que a gente já começa o gesto específico. A partir dos 10 anos, dos 10 aos 13 anos, a gente começa a englobar gesto específico do voleibol. A partir dos 6 anos de idade, a gente começa de forma lúdica a explorar repertório motor. Todas as coisas, as possibilidades que a gente tem de trabalho com bolas diferentes, com movimentos diferentes, com trabalho de equilíbrio diferente, tudo explorado de forma lúdica. Eu brinco e aprendo, e assim eu exploro e aumento meu repertório motor. A partir dos 10 anos, Kim. Gesto específico a partir dos 10 anos. Beleza. Show. Fechou. Para mim já tá ótimo. Valeu o bate-papo. Rapaziada, Obrigado. quer falar mais uma coisa? Queria agradecer o Fábio aí. Cara, é só agradecer, Fabião. Obrigadão mesmo. Aí, agradecer. Do tempo aí. Agradecer aí a atenção, a paciência. Imagina, cara. É um prazer, cara, pra gente aqui eu falar de esporte, falar de educação, né, que para mim é o grande problema do nosso país. Falar de voleibol também, que foi minha vida, para pessoas futuros profissionais, para o Kim, que é um cara que eu gosto muito, né, que foi meu aluno, peguei ele pequenininho, agora tá, e a gente mantém essa amizade aí por todo esse tempo. Então, galera, é um prazer contribuir de qualquer forma. Espero que eu tenha respondido as perguntas de vocês, que tenha ficado claro.
Podem contar comigo aí para o que vocês precisarem para a sequência de suas vidas aí. Bom, valeu, Fabião. Pareceu uma pergunta. Não. A gente tem um trabalho de minivôlei para fazer, e como você vê que o minivôlei ajuda assim no desenvolvimento das crianças? Eu acho que como eu falei, é o início. Como eu falo de o início ser dentro da sua casa, né, com atividades, brincadeiras, lúdico e tudo mais, eu vejo o voleibol como o início de tudo, né? É onde você vai ser apresentado a modalidade, onde você vai iniciar o processo de formação específica do seu gesto, técnico, motor. Você vai aprender o toque, você vai aprender a sacar por baixo, você vai aprender a saltar com 2 pés. Eu vejo como o início de tudo. O voleibol, eu tive isso, né? Eu comecei na escola com 6 aninhos, 7 aninhos, brincando de bater a bola para outro lado, cara. Então, é aí que você vai se descobrir, é aí que você vai entender um pouquinho sobre o voleibol, vão ser inseridas as regras, a forma de jogo, mas, cara, é brincando que começa tudo, cara. Não tem como você colocar para uma criança de 8, 9, 10 anos treino 3, 4, não tem, cara. Eles têm que brincar de jogar, brincar de aprender, para depois as coisas vocês vão ver, cara, que é um absurdo, que vocês podem ser prova disso. As coisas saem tudo naturalmente depois, cara. Se você é bem explorado, se você tem essa parte de estimulação do profissional, dos pais dentro de casa, sai tudo natural, cara. São movimentos naturais que o corpo faz, de saltar, de rebater bola, de jogar a bola para o outro lado, de bater a bola para cima. Isso tudo se aprende em casa e na educação física escolar, cara. Massa. Valeu, Fabião. Então, obrigado Valeu. pela atenção, pela sua disponibilidade, por essa conversa, essa aula que você deu para a gente aí. Eu ia pedir só depois, se você tiver aquela foto lá para eu mandar para eles. Eu acho que é uma foto muito eu vou tentar icônica. procurar. Eu vou mandar no seu WhatsApp, você manda para os caras aí. Manda, que é sensacional. Estou passando o peito da rede, o centralzão com 2,6 metros, só na ponta do pé, mesma coisa, do mesmo tamanho que eu. Legal pra caramba. Vou mandar. Fechou. Bom, obrigado. Valeu, Fabião, então. A gente vai ficar por aqui e vamos tentar conversar mais, fazer mais, assim que possível, a gente tiver mais alguns trabalhos, a gente vai entrando em contato com você para a gente ter esse bate-papo gostoso. Fechou? Perfeito. Muito obrigado por tudo aí, pela confiança, pela parceria. Valeu, Fabião. Valeu, obrigado, Kim. viu? Valeu. Valeu, um abração. Valeu.